Jornal da Vida. Entrevista. Vida FM, 12:30. E dando continuidade às entrevistas aqui no Jornal da Vida com os políticos eleitos para a próxima legislatura aqui em Campo Belo, tenho de receber hoje aqui em nossos estúdios José Maria, que foi eleito vereador para a próxima legislatura. Uma boa tarde para você, José Maria. Boa tarde. É um prazer estar aqui na Vida FM. Queria mandar um abraço para os ouvintes da Vida. É isso que estou muito feliz de estar agora à disposição do povo de Campo Belo. Te agradeço pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Olha, José Maria, você é um nome novo na política aqui para Campo Belo. O que te motivou a trilhar esse caminho? Se me permite, eu quero me apresentar primeiro para poder... Meu nome é José Maria, eu sou filho do José Maria Telemig, da Aparecida, da Dinda. Eu sou daqui de Campo Belo, natural daqui. Minha família é lá do Porto dos Mendes, do Ribeirão Santo Antônio. Queria aproveitar para mandar um abraço para os nossos ouvintes de lá, que sempre estão ligados na Vida FM. Sou economista, formado na especialista em Direito da Saúde e Saúde Pública, especialista em licitações e contratos. Tenho uma experiência muito ampla com administração pública. E acho que foi justamente essa minha experiência, essa minha vontade de trabalhar com o governo, que foi um dos meus maiores motivadores para seguir nessa carreira política. Com certeza. E olha, Zé Maria, a gente vê que realmente várias pessoas foram eleitas, né, pela primeira vez aqui na nossa cidade, numa renovação bastante grande na Câmara, né, e você é uma dessas pessoas que vai compor essa nova Câmara Municipal. Quais são os seus principais projetos para o seu mandato? Eu queria apresentá-los, e apresentei durante a campanha, várias bandeiras a se levantar, uma linha política progressista que eu sempre defendi durante a campanha. Eu trabalho principalmente a questão da qualidade de vida para a nossa população, e através das políticas públicas voltadas em 5 setores que eu apresentei. A saúde, com, por exemplo, a luta por uma assistência farmacêutica melhor, mais diversificada, trabalho de uma saúde rural que precisa ser estudado e implantado, o desenvolvimento de uma saúde de terceira idade, colocar em funcionamento a UTI neonatal e várias outras questões que Campo Belo hoje são emergentes da nossa saúde pública. Também coloco a questão da indústria. Campo Belo precisa de indústria. De 2004, Campo Belo tinha cerca de 40% do nosso PIB era da indústria. E reduziu hoje para 25% no último censo. Então você teve muito abalo em relação à indústria. Campo Belo precisa de indústria estruturante. O comércio ocupou esse pedaço da indústria. Eu também coloco a necessidade de uma educação pública de qualidade, você qualificar os professores, você incentivá-los, motivá-los, a questão dos nossos alunos, uma assistência psicológica para nossas crianças que precisa ser dada na escola, a agricultura, que é outro ponto que que está em pauta e é necessário para a nossa cidade. Hoje a agricultura responde também por 1/4 do PIB, ela também era maior, diminuiu um pouco por conta desse avanço do comércio. Precisamos dar um olho, principalmente uma focada na indústria, na agricultura, melhorar as estradas, incentivar o pequeno produtor. O pequeno produtor precisa de uma linha de dinheiro, precisa de estradas, precisa ter saúde, serviços públicos na zona rural. Também coloco a última bandeira, que é também uma das minhas principais ações que eu pretendo trabalhar nesses 4 anos de mandato, é uma modernização da gestão pública. A gestão pública de Campo Belo precisa ser desenvolvida, precisa ser transparente. Eu acho que hoje, em Campo Belo, as pessoas perguntam: quantos funcionários tem a prefeitura? Quantos funcionários tem? Então, ninguém sabe. Então, precisa ser transparente, podemos fazer isso. E outras bandeiras que trago junto com a minha luta, por exemplo, o movimento das mulheres, e outras questões sociais que eu quero defender junto à Câmara. Com certeza. E olha, na sua opinião, o que pode ser feito para a geração de empregos na cidade de forma substancial? Porque realmente nós temos esse problema, mas, por exemplo, se no Brasil nós temos uma grande indústria para a cidade, nós não temos mão de obra qualificada, por exemplo. Justamente. Campo Belo hoje, em 2013, tem cerca de 10 mil empregos formais assinados. É um número ainda que precisa ser reduzido, embora o nosso índice de desemprego seja
não seja tão alarmante em relação à média nacional, porém é preciso trabalhar uma coisa fundamental na questão do emprego. Embora Campo Belo hoje está entre as 100 maiores cidades de Minas Gerais, o nosso PIB per capita é muito baixo em relação à média. Nossa renda. Hoje a nossa renda gira em torno de 14 mil reais ano. Muito pouco. Muito pouco perante a média nacional, que é de 23 mil reais ano. Então, nossa média estadual é muito baixa. Nós precisamos ter empregos que paguem, empregos de qualidade. Então, precisamos lutar para que tenham indústrias estruturantes que usem a nossa educação qualificada. Esse é um ponto que nós temos que trabalhar. É melhor você ter indústrias que contratam empregados qualificados, que são sólidos e têm uma renda maior, para poder justamente fazer uma alavancagem da nossa economia e ir atrás dessas indústrias que possam usar o nosso polo logístico para poder integrar o nosso polo logístico, porque essas empresas, se você traz empresas que são voláteis, crises fecham e vamos ter desemprego. Vai embora. Esse é um ponto de atenção que temos que ter. Com certeza. E nesse caso aí, para a gente trazer essas empresas, tem que primeiro qualificar essa mão de obra de alguma forma, né? Tem SESI, Senat, SESC, tem um monte de instituições, de instrumentos até governamentais também, para se qualificar, né? Precisa disso, né, Zé Maria? Sim, claro. Temos os nossos cursos públicos, estão vinculados ao Cine, tem o Pronatec e também temos que, coloco como uma das medidas de luta, a questão da nossa, sempre o sonho de Campo Belo de ter uma educação superior pública. Com certeza. É necessário, eu quero ser uma desses 4 anos e ir atrás para que possamos, ou estadual ou federal, conseguir um campus para Campo Belo, uma educação pública que para movimentar a educação, a indústria e a toda a economia da cidade. Hoje nós temos, por exemplo, citando dados também, nós temos 2 faculdades particulares, né, e uma faculdade à distância aqui na cidade. E nós tínhamos mais há 10 anos atrás, né, bem mais, algumas fecharam. Então, realmente preocupante a gente ver a nossa educação, na verdade, agredindo em vez de melhorar, né? Concordo. Temos as 2 faculdades privadas de Campo Belo, que fazem um trabalho de relevância para a cidade, de educação, e a intenção é que consigamos aumentar o nosso, para que os alunos, as pessoas quando formam, elas vão para fora. A gente tem que conseguir deixar esse pessoal aqui. Porque às vezes não voltam mais, né? E precisa de educação e emprego depois. Porque não é colocar uma faculdade aqui e depois formar pessoas que vão ficar à margem do mercado de trabalho. A gente tem que preocupar com o emprego daquele curso também. Com certeza. E tem também uma mudança até de paradigma, de pensamento em relação à população de Campo Belo, que às vezes tem uma mente um pouco provinciana também em relação ao trabalho e emprego, né? Nós, sem citar nomes, mas há uns anos atrás, conversando com um político influente da cidade, esse para mim, de viva voz, que não era interessante trazer indústrias para a cidade, porque ia aumentar muito o custo de vida, ia piorar a violência e isso e aquilo, né? Então essa era a visão dele e ele trabalhava com um ponto-chave na questão da estrutura do desenvolvimento econômico da cidade. Lamentável, né? Eu também faço toda a condenação a essa, já tinha ouvido essa frase, faço toda a condenação a essa ponderação porque, que me desculpe, a pessoa não tem embasamento técnico e nem previsão estatístico, né? E foge totalmente do que a gente quer. Que quer desenvolver Campo Belo. Com certeza, né? Problemas podem vir no desenvolvimento? Podem, mas a gente tem que enfrentar esses problemas, né? Claro. É o correto. O problema de segurança pública é de segurança pública. Exatamente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não são relacionados. E, José Maria, o que você atribui a essa grande renovação que a Câmara Municipal sofreu? Eu, principalmente, a necessidade que o povo de Campo Belo, de mudança. Campo Belo foi uma população que sofreu durante esses 4 anos de política, o processo doloroso da saúde que levou vereadores a ser afastado, o prefeito a ser afastado, o falecido prefeito ser afastado. Uma crise, né? Uma crise. Então, essa necessidade, principalmente pela amplitude nacional da mudança política, de renovação, contra a corrupção, de colocar pessoas técnicas sérias, foi o grande motivador, que eu acredito, dessa renovação política de Campo Belo. E você acha que isso gera automaticamente uma cobrança maior sobre vocês que foram eleitos agora? Se isso não se gera ou não.
Eu acredito que a cobrança vai ter independente disso e eu estou preparado para ela. Eu me coloco à disposição de toda a população de Campo Belo para que, se me ver, me procurar, para que possa falar. Acredito que a cobrança é inerente do trabalho do vereador. Com certeza. Olha, José Maria, eu peço um minutinho, por favor, para a gente fazer uma pausa. Nós vamos para o intervalo comercial e já a gente volta com a entrevista. Vida FM, 12h40. Já depois do intervalo, nós continuamos com a entrevista com o vereador eleito José Maria. Voltamos a apresentar Jornal da Vida. Jornal da Vida. Entrevista. Vida FM, 12h45, e continuamos com a entrevista com o vereador eleito José Maria, que está aqui nos estúdios conversando com a gente, dando sequência às nossas entrevistas com os vereadores eleitos para 2017, a partir de 2017. José Maria, qual a experiência você traz de Brasília para o seu mandato no Legislativo aqui em Campo Belo? Eu trabalhei no Ministério da Fazenda. Quando eu acabei de me formar, em 2007, eu fui direto para o Ministério da Fazenda. Comecei no Ministério da Fazenda, trabalhando com a economia da saúde, na regulação de preços de medicamentos, e fiquei nesses 2 anos. Logo após, eu fui contratado para trabalhar na FUNASA, na Fundação Nacional de Saúde, com saúde indígena. Essa foi uma grande experiência que eu tive, que eu pude conhecer o país. Eu trabalhava, pegava um avião e ia para Amazonas. Meu polo de trabalho era a Cabeça do Cachorro, São Cachoeira, na fronteira com a Venezuela, e trabalhava fiscalizando a prestação de saúde para os indígenas. Foi uma grande experiência. Depois trabalhei também no Mato Grosso do Sul, Pará, no mesmo intuito de fiscalização de convênio. Nesse tempo eu pude trabalhar também a questão que Campo Belo precisa de convênios. Campo Belo é necessário que tenha esses convênios. Na FUNASA tem os convênios de saneamento básico, Campo Belo faz jus e usa-os. Era só buscar, né? Só buscar. E já tem, mas tem condição de buscar mais. Correto. Tem também, depois da FUNASA, trabalhei no Ministério do Planejamento. No Ministério do Planejamento eu fui chefe de gabinete lá. Trabalhei com vários políticos, também assessorei logo anterior o antigo ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto e Guilherme Askel, na assessoria internacional. Foi quando eu viajei o mundo representando o país em missões internacionais, junto com o ministro, debatendo temas de desenvolvimento rural, desenvolvimento sustentável, agricultura, alimentação. E logo depois fui convidado para ser diretor adjunto da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, em 2012. Então, em 2012, fui trabalhar no Rio de Janeiro. Fiquei 3 anos coordenando as licitações da empresa pública Casa da Moeda, que hoje faz os dinheiros e passaportes. Depois da Casa da Moeda, fiquei cerca de mais ou menos 10 meses antes da eleição na organização das Olimpíadas, justamente com a mesma parte de licitações e contratos das obras que claro, o Parque Olímpico. Então tem histórico, né? Tem histórico. Tem histórico, tem experiência, e eu coloco à disposição desses 4 anos para o nosso governo local. E José Maria, a que você atribui essa atual desilusão dos eleitores, de um modo geral, com a classe política brasileira? O que aconteceu nos últimos anos? Eu acho que o que aconteceu principalmente o governo federal, também temos casos no governo estadual, a corrupção intrínseca machuca muito o povo. O povo contribui, vê o voto, vê a confiança, vê o imposto dado, e de repente você vê uma traição, porque a corrupção é uma traição dos nossos políticos. Eu acho que essa desilusão vem muito desses machucados anteriores, e eu creio que, como não só aqui em Campo Belo, como nos outros municípios, foram eleitos pessoas, Belo Horizonte, o Calil, São Paulo, Dória, foram pessoas que não estavam vinculadas à política, justamente por não trazer esse estigma, esse machucado que os políticos hoje carregam. É uma nova tentativa. É uma nova tentativa e boa de renovação. Eu creio que esse movimento há de sustentar nos próximos anos de renovação política, que creio que também trará bons frutos, e que os políticos que estão entrando agora já sabem dessa dolorosa. Isso faz parte de todo um processo de renovação política. Então eles têm que andar na linha, né? Porque o povo tá indignado com a corrupção, né? Isso é dever. Você andar na linha é um dever meu, é dever de todo mundo.
Então isso está intrínseco no trabalho, deveria estar naqueles. Exatamente, até exalta aí uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que é Dom Pedro II, né, que foi um grande gestor desse país. Ele dizia que má gestão do dinheiro público também é forma de corrupção. Claro. Né? Então é interessante, né? Um posicionamento que talvez deveria ficar mais implícito na cabeça dos políticos de hoje, né? E olha, o que fazer para que a população possa participar, José Maria, dos trabalhos do Legislativo, já que a adesão é muito pequena aqui em Campo Belo? Eu queria, meu caro Rodson, convidar a população para que no próximo ano, esse ano também, mas que especialmente nos próximos anos, estar presente nas reuniões, que agora voltou a ser 6 horas na segunda-feira, participar, cobrar do seu vereador e de todos os vereadores. Um vereador eleito é de todos. Sim. Tem que deixar claro isso. Para toda a cidade. Cobrar de todos os vereadores a indicação, a questão da onde está precisando o investimento, um ponto de alerta e também ações, como te disse, numa maneira de transparência, com a transmissão dos serviços da Câmara toda segunda-feira. É um projeto que é interessante que seja levado adiante. Né? Da transmissão via rádio, a gente está trabalhando se consegue ou alterar o horário para um pouco mais tarde, para que não choque com a hora do Brasil. Então é necessário essa divulgação do trabalho legislativo de qualidade, um trabalho que eu pretendo levar de qualidade, a participação via olha, estou escutando na rádio aqui o vereador, então eu vou cobrar dele depois, vou falar com ele, e que também procure o vereador quando encontrar. Eu pretendo ter um gabinete aqui em Campo Belo para que possa atender a população e fazer um trabalho mesmo de qualidade, visando o melhor da cidade. Também pode-se usar as novas plataformas digitais que nós temos aí à disposição, né? Perfeito. As plataformas digitais, o site, os Facebook principalmente. Eu também tenho uma página, josemaria.campobelo. Convido a todos eu sempre coloco os textos que eu escrevo, as atividades do José Maria, o vereador eleito. Quero fazer esse convite e que a participação lá, manda uma mensagem, o WhatsApp também, o número do WhatsApp também está na página, pode me enviar. É realmente estar à disposição da população. E José Maria, em sua opinião, que danos essa política antiga de favores, que é muito praticada nas cidades do interior, traz ao nosso país e a visão do eleitorado? Essa visão arcaica do assistencialismo direto, ela mata principalmente a ação coletiva. Você ter uma ação prevista, planejada para abranger, e você ir direto, você rompe todo o planejamento político. Além do que, é uma infração eleitoral. Exatamente, né? É aquele caso, né, gente? Eu costumo sempre falar isso. Quando a pessoa vai até um vereador e pede um favor, pede um óculos, vamos falar no vulgo como antigamente, pede uma dentadura, né? Você destrói o sistema de saúde, não é verdade? Sim, e claro. Deveria ser o responsável por te encaminhar para esse processo. Então não adianta um vereador prometer saúde e fazer esses atravessamentos. Então ele não está colaborando em nada para a saúde. Pelo contrário, ele está mantendo um sistema antigo, defasado, arcaico e que não colabora em nada para a nossa sociedade, né, Zé? Claro. Esse sistema de favorecimento realmente só prejudica a execução da política. Você torna o eleitor vítima de um ciclo retroalimentativo que não condiz com os ideais republicanos. Que tem que se pensar, como você disse, na coletividade, né? Um projeto tem que ser interessante para toda a população, não para um ou outro, né? Até foi questionado isso com algumas entrevistas que nós fizemos, e chegou até a se falar isso, né? De questão de salário de vereador, da questão de poder ajudar o povo. E até questionei isso no ar. Isso não é a função do vereador. De forma alguma, não existe lugar nenhum que está escrito que isso é função do vereador ajudar o povo. Isso aí já tem uma área assistencial muito bem estabelecida na cidade para isso, né? Ajudar o povo é a função. Ajudar diretamente. Isso. Ajudar diretamente o cidadão com dinheiro do bolso. Isso, exatamente. Não faz parte do trabalho do vereador. Tanto para o vereador é ruim, para o eleitor, para o sistema. Ele toda a nossa vontade de mudar, ela se vai por água abaixo quando se tem esse tipo de atitude. Exatamente. E às vezes eu sei que a população fica à mercê de um serviço que não é praticado à altura dos impostos que ele paga, mas ele acaba colaborando, né? Mantendo esse sistema quando ele busca atravessar, né? Claro. Por exemplo, você ir ali, um cidadão vai atrás do vereador,
e pede para ele, para que consiga uma consulta. Uhum. O vereador chega lá, fura a fila do negócio e consegue consulta. Errado. Agora, o vereador ir lá junto com o seu, olha, como prefeito preciso, vamos lutar, estou precisando, vamos acelerar essa fila, vamos com luta mesmo, para que, dentre a legalização daquele serviço, consiga chegar naquele cidadão. Uhum, exatamente. Ele vai intermediar para que o sistema funcione. Justamente. Exatamente. Que é uma das funções do nosso legislativo municipal. Exatamente. O assessoramento ao executivo. Com certeza. E olha, José Maria, uma pergunta que eu fiz para todos os vereadores que já deram entrevista aqui, você está entre eles aí, e eu não poderia deixar de fazer a pergunta. Você é contra ou a favor esse movimento de redução do salário dos vereadores? Eu me manifesto a favor da redução dos salários. Já havia me posicionado anteriormente. Precisamos, esse movimento da redução, ela mostra vários temas em aberto. O movimento da redução mostra, precisamos ter um trabalho de vereador de qualidade. Uhum. Os vereadores precisam mostrar para a população o seu trabalho. Porque a cobrança do salário são eles não estão trabalhando como deviam. Uhum. Então, já primeiro, a cobrança é de trabalho. Sim. Num trabalho eficiente, num trabalho que vale a pena aquele salário. Uhum. Então eu julgo que a população acha que aquele trabalho do vereador não vale o soldo que ele recebe. A segunda questão, que é a consequência dessa, tem até aqui em mãos uma cartilha de orientação gerais para a fixação dos subsídios dos vereadores, do TCE de Minas Gerais. Uhum. Então é necessário que para a fixação do salário eles seguir regras legais. Uhum. Então é preciso saber, vamos reduzir? Olha, vamos ver. Quanto? Porque as pessoas perguntam, vamos reduzir, mas ninguém sabe quanto. Exatamente. Então é necessário que se faça uma análise. É uma questão legal, né? Uma análise de quanto um vereador de Campo Belo mereça receber. Uhum. Com certeza, né? Porque o salário nosso aqui de Campo Belo, né, ultrapassa os R$1.000, né? E realmente, perto do que a maioria da população recebe, é um valor muito alto, né? Eu acho que é consenso de todos aí, até o que você disse, não só pelo que o vereador presta de serviço, mas pelo quanto presta de serviço. Até nós tivemos vereadores que falaram, não, eu trabalho 24 horas em prol da população, coisa que eu rebati, ninguém trabalha 24 horas, nem pela CLT você pode trabalhar isso. Então, quer dizer, você tem um prazo para trabalhar. Se você trabalha 24 horas a favor da população, é porque você quer, né? Não é que você tem obrigação disso. Então, tudo tem que ser justo dentro do salário que se recebe, né? E de fato, é um salário muito alto em relação a professores, como você disse aí, que são de uma importância gigantesca na nossa sociedade e mal valorizados, muito pouco valorizados, aliás. Acho que são problemas que vale a comparação. O professor precisa ser valorizado. Uhum. Só esse adendo. Sobre a questão realmente dos vereadores, temos que ver aonde que está esse patamar salarial, se cabe essa redução e pretendo sim colocar em pauta, não deixar esse assunto morrer nos próximos 4 anos. Então as pessoas que forem lá, porque vão haver movimentos, com certeza, já há alguns aí esperando só essa próxima legislatura, você é uma das pessoas que apoia então essa redução dentro das bases legais. Sim. Com certeza. Bom saber sua opinião em relação a isso. Olha, conversei com o José Maria, né, vereador eleito para o próximo mandato aqui em Campo Belo. Gostaria muito de agradecer, José Maria, sua presença aqui, sua sinceridade em falar, mostrando seu conhecimento aí para a gente e deixar os microfones da Vida FM sempre abertos para você. Muito obrigado, Rosa, muito obrigado. Eu queria aproveitar esse final da entrevista, agradecer aos meus quase 700 eleitores, agradecer toda a população de Campo Belo que me acolheu, os abertos, me colocar à disposição, mandar um abraço para meus familiares, meus amigos, e que nesses 4 anos vou trabalhar, vou dar o meu melhor para o Campo Belo. Com certeza, né? E volta a falar, os microfones estão abertos aí para o que você precisar, né? Para que a gente possa colaborar com esse desenvolvimento. A Rádio Vida sempre teve essa proposta, né? De colaborar para que a nossa cidade seja um lugar cada vez melhor, uma cidade que acolhe tão bem todos nós, né? Com certeza, nós queremos o melhor para ela. Muito obrigado. Vida FM, 1h, e são essas as informações de hoje no Jornal da Vida. Apresentação e redação, Rodson Moraes. A gerência é de Leandro Damas, direção-geral de Felipe Mendonça. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua confiança. Volto amanhã a partir das 6 horas da manhã com o Bom Dia Vida e ao meio-dia com mais informações aqui no Jornal da Vida. Na sequência você fica com o Reginaldo Eugênio e a continuação do De Bem com a Vida.
Grande abraço para você, uma ótima tarde de segunda, um ótimo início de semana e até amanhã. Dicas de saúde, oportunidade de emprego, polícia, esporte, política. E você sempre bem informado. Este é o Jornal da Vida.